Neste vídeo, veja como os clientes acima de 5 milhas acompanham seus investimentos. Hoje mostrarei um relatório chamado ABS que os clientes acima de 5 milhões de investimentos na corretora recebem todo mês. Vocês vão ver que esse relatório parece muito com uma lâmina de fundo de investimentos, aquela que tem aquele gráfico da rentabilidade passada do fundo com a linha do CDI, que é o principal benchmark para os investimentos, principalmente os mais conservadores, para saber se está indo bem ou mal, entre outras informações muito importantes que eu vou mostrar a seguir. Chega de enrolação e vamos ver logo. Mas antes tem um ponto importante. O relatório que eu vou apresentar aqui é meramente ilustrativo. É só para vocês terem uma ideia de como é feito, digamos assim, o empacotamento, a apresentação das rentabilidades dos investimentos dos clientes mais de alta renda da corretora XP, que eles recebem todos os meses. Então, os investimentos específicos que vocês vão ver aqui, que inclusive eu nem vou citar o nome, são meramente ilustrativos, pegou aleatoriamente e por isso não levem em consideração como uma recomendação de investimento. Eu sei que parece ser óbvio isso, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. That is correct. Bom, dito isso, vamos ao relatório. Bom, essa cara do relatório geralmente é enviado no começo do mês, referente ao mês anterior que foi fechado. Nesse caso aqui, nesse exemplo, fechou 30 de 4 de 2019, cliente X tinha 11 milhões e 700 mil de patrimônio bruto e de líquido tinha 11 milhões e 500 mil. Essa diferença aqui são os impostos, como o imposto de renda, como o IOF, que alguns investimentos podem ter. Mas o que mais me chama a atenção nesse relatório aqui é esse gráfico, em que a gente compara a rentabilidade da carteira de investimentos com o CDI. Nossa, o que aconteceu aqui? Tem uma queda forte em maio de 2017. Foi nosso amigo Joesley, que teve o vazamento de áudio lá com o Temer, que no dia seguinte a bolsa despencou, as ações caíram, teve o circuit break e tudo mais. E nessa carteira a gente simulou que o cliente não ia fazer nenhum resgate, você vê depois que foi recuperando tudo mais. Depois teve uma outra queda aqui forte em maio de 2018, que teve as greves dos caminhoneiros. E vamos ver o que a gente vai ter nesse mês aqui de maio de 2019. Analisando aqui a parte de cima, a gente consegue ver a rentabilidade que teve dessa carteira no mês, comparado ao CDI, no ano de 1º de janeiro de 2019 até 30 de 4 de 2019, nos últimos 12 meses, daqui conta abril de 2018 até abril de 2019, quanto que rendeu, percentualmente do CDI, 24 meses desde o início que o cliente tem os investimentos na XP. E aqui, só para vocês terem uma noção dos principais índices do mercado, como o CDI, o dólar, o Ibovespa, o IPCA, para vocês terem uma ideia. Aqui embaixo tem algumas estatísticas interessantes. Quantos meses essa carteira ficou negativa? 3 meses. Meses positivos, 26. Qual que é a rentabilidade máxima mensal que teve? 2,86. E a mínima? Caiu cerca de 4,23. Meses acima do CDI, 18. Abaixo, 11. Quanto teve de volatilidade, os sobes e desces, nos últimos 12 meses, 1,99, desde o início, 4,22, ou seja, são dados interessantes para você analisar. Bom, descendo mais aqui no relatório, vocês podem ver como que é a composição da carteira, quanto tem renda fixa pós, que é a parte mais conservadora, atrelada ao CDI, renda fixa pré, que é aquela taxa já pré-fixada, renda fixa inflação, que é aqueles investimentos atrelados ao IPCA, os multimercados, renda variável, que são os fundos de ações, são as ações em si, os fundos imobiliários e os investimentos alternativos, que aqui envolve investimentos mais atípicos e não tão comuns assim, e que o público mais de alta renda tem acesso a um número maior desse tipo de investimentos. À direita aqui, a gente consegue ver a liquidez da carteira, quanto que tem de liquidez diária caso o cliente precise, até um mês, até 6 meses, 1 ano, 2 anos, acima de 2 anos. Tá? Aqui é importante, eu acho que sempre está bem dividido para, caso o cliente precise de um dinheiro agora, daqui a um mês e tudo mais, ele ter essa possibilidade. Tá? Aqui tem os retornos mensais, ou seja, de janeiro, fevereiro, março, caso o cliente queira saber quais foram os meses piores e depende de saber qual foi o motivo. Nesse caso aqui, maio de 2017, foi o tal do Joesley lá, culpa dele. Aqui, greve dos caminhoneiros. E aqui tem mais detalhes, digamos assim. Bom, descendo aqui, a gente consegue ver a rentabilidade por estratégia. O quanto que os investimentos do grupo em renda fixa pós renderam, o pré, inflação, multimercado e assim por diante. A gente vê a rentabilidade no mês, no ano, nos últimos 12 meses, 24 meses, desde o início, quando que foi o início e a questão da volatilidade dos sobes e desces.
E mais uma vez repete aqui os principais índices, né, o Ibovespa, CDI, dólar e IPCA, para ajudar o investidor a comparar com essas principais taxas de mercado. Descendo mais aqui a gente consegue ver a evolução por estratégia. Aqui a gente consegue ver se o cliente está ficando mais arrojado, mais conservador. Nesse exemplo aqui a gente pode ver que a grande diferença acho que foi na parte de renda variável, que nos últimos 3 meses ele aumentou bem a parte de investimentos em ações, fundos imobiliários. Depois, mais a fundo, a gente vai conseguir ver do que se trata essa renda variável. Mas em resumo é para ver se ele está ficando mais conservador ou mais arrojado. Nesse caso aqui, mais arrojado. Descendo aqui um pouco mais, a gente consegue ver a rentabilidade dessas categorias comparado com o principal benchmark. Por exemplo, a renda fixa pós, o principal benchmark é o CDI. Na renda variável é o Ibovespa. E assim por diante, a gente consegue ver se a carteira do cliente por categoria está batendo o seu principal benchmarking ou não. Bom, nesse gráfico da direita, a gente coloca essas categorias em duas vertentes. Essa parte, digamos assim, o Y, né, que é a parte vertical, é a parte de rentabilidade, e na parte X, aqui na horizontal, seria a volatilidade. E a gente consegue ver qual que é a categoria que deu maior retorno. No caso, foi renda fixa e inflação. Talvez que ele tivesse muitos NTNBs comprados lá em 2015, que estavam com taxas enormes, valorizou bastante e conseguiu ter o maior retorno. Qual que teve mais vol? Provavelmente foi a renda variável, que foi esse daqui. E aqui consegue meio que analisar as categorias com retorno-risco, digamos assim, que é um gráfico bastante interessante para analisar. E por fim, aqui vocês conseguem ver a rentabilidade quebrado por investimento. A renda fixa pós, quais são os investimentos que o cliente tem, quanto que rendeu, aqui é a mesma coisa, saldo bruto, quanto que tem de imposto de renda, IOF, saldo líquido, quanto que é o percentual da carteira nesse tipo de investimento, quanto deu a rentabilidade do investimento, do CDI, no caso no mês, no ano e desde o início aqui. Ou seja, aqui é quebrado por renda fixa pós, depois tem a renda fixa pré, depois tem a renda fixa inflação, depois tem os multimercados, a renda variável e por fim os investimentos alternativos. E além desse relatório, os clientes recebem um e-mail da equipe da XP comentando os principais pontos relevantes que aconteceram e as expectativas que eles enxergam para o futuro. Top, né? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Cada vez mais vou procurar produzir conteúdos mais voltados para os clientes mais private da XP. Então, se você se encontra nesse segmento, quer saber quais são os diferenciais, quais são os serviços que você pode ter, que a grande maioria não tem acesso, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no joinha e tudo mais. E caso você não se encaixe nesse perfil, também acompanhe, vão ter outros temas mais genéricos que pode fazer sentido para você. E talvez hoje você não seja multimilionário, mas no futuro, por que não? Só depende de você. Valeu, até mais!